Acabou há pouco a entrevista coletiva de Antônio Brum, o diretor de futebol do Grêmio. E um ponto específico me chamou a atenção. Começando mais um vídeo, então, sempre com a força da Esportes da Sorte, né? Aposte em quem aposta no Grêmio. E tô gravando aqui pouco depois de ouvir a coletiva concedida pelo Brum, agora há pouco, né? Ali na Arena. É uma entrevista que, de modo geral, não trouxe muita novidade, não revelou muita. Deixa eu me ajeitar aqui. Não revelou grandes coisas, assim, não teve nenhuma uma bomba ou algo parecido. E não estou dizendo que tinha que ter, tá? Eu acho que, beleza, quanto menos tumulto, melhor. Mas o Brum, ele é muito articulado, muito... ele sabe usar as palavras, sabe se comunicar bem. Eu acho que também, né, mesmo que algumas casquinhas de banana possam ter sido jogadas, ele sequer correu o risco de pisar, né, escorregar. Ele vai bem, assim, de modo geral, nesse quesito. Eu até acho que ele e o Calef também fala bem, mas eu acho que são estilos diferentes, né? Eu acho que o Brum é um estilo melhor para... Não digo crise, né? Eu acho que a gente não tá exatamente numa crise, assim, né? Acho que até o terremoto do Adriel já deu uma tranquilizada ali, mas o Calef tem um tom um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais combativo, às vezes só no tom da voz, no jeito de falar, parece que ele tá meio que confrontando o repórter, às vezes tá mesmo, né, na verdade. Eu acho que eles formam uma boa dupla a famosa tática do tira bom e o tira ruim, sabe? Quando tem que negociar alguma coisa, aí vai lá o tira ruim e vai, estica a corda ao extremo e tal, depois chega o good cop, né? Que seria o Brum, e não, veja bem e tal, e aí, né, a outra parte da negociação costuma se solidarizar, não, se conectar com o tira bom. Então acho que o Brum tem esse papel importante aí nesse grupo aí, nesse departamento, né, de futebol do Grêmio, formado pelo Guerra. E nessa linha ele vai bem, costurando as respostas ali. Eu vou falar rapidamente de alguns pontos, assim, só para constar, né, porque eu acho que não vou me aprofundar em nada. O ponto, na verdade, que eu vou me aprofundar é ainda o caso Adriel, tá? Vamos lá, vamos falar disso no final, porque é o ponto que me preocupou um pouco. Vamos falar dos pontos, então, mais tranquilos aqui da coletiva dele. Primeiro perguntaram sobre as lesões, né? E ele não tem muito o que ele responder. Tá se lesionando, vou fazer o quê, sabe? Sim, o departamento de saúde ali vai. Sim, os caras vão ver, é isso mesmo. Nos preocupa? Sim, nos preocupa, é óbvio e tal. Então não tem muito o que ele evoluir. Ele deu as respostas que tinha que dar. Mas uma coisa que aí é uma questão minha, assim, que eu até falei no Twitter esses dias, uma resposta que eu queria ter, se alguém aí que estiver assistindo tivesse a competência que eu não tive para ir atrás, eu dei um Google rapidamente ali, mas não consegui encontrar. Eu queria entender qual é, isso não diz respeito só a lesões, tá? Diz respeito ao nosso grupo, de nosso elenco atual também, tá? Vou explicar. Eu queria entender qual é a média aproximada, assim, de jogadores entregues ao departamento médico nos clubes de futebol brasileiros. Vai lá, nos clubes da Série A, para de repente facilitar aí a busca. Por que eu digo isso? Porque, cara, a gente tá reclamando do grupo que é curto, e é mesmo, né? Um elenco bem limitado do Grêmio. Quando surgiram as lesões, aí, essa onda de lesão, a gente sentiu muito dentro de campo. Mas eu quero entender duas coisas. Tipo assim, se o nosso elenco é tão limitado assim, ou se a gente está com algum problema realmente que tem que ser aprofundado ali internamente na questão das lesões. Porque a gente chegou a ter 13 ou 14 jogadores entregues ao DM. 13 eu tenho certeza, tá? Em algum momento. Que rolou agora recentemente. Se é que agora não está ainda em 11 ou algo do tipo. Mas 13 eu tenho certeza. E aí eu vi algumas pessoas dizendo assim, quando o Grêmio jogou mal contra o Cruzeiro, contra não sei quem e tal. Sempre a gente fala, né, tá, mas tava muito desfalcado o time.
Ah, mas lesão acontece, cara. Tu não pode ficar contando com o grupo ideal, né? Isso aí é um problema de elenco do Grêmio. O Grêmio tá muito frágil no elenco. E a gente concorda até certo ponto. Mas eu penso, tá, mas meu, só um pouquinho, mas 13 jogadores entregues ao DM. É normal, cara? É pra tanto assim? Porque daqui a pouco a gente vai ver que a média dos jogadores entregues ao DM nos clubes brasileiros, constantemente, eu tô perguntando assim, constantemente, qual é a média? 6? 5? 12? Não sei. Se tu me disser que é 12, eu falo assim, não, então o que está acontecendo agora com o Grêmio é a regra. Então realmente nosso elenco é muito frágil, porque o que está acontecendo com o Grêmio agora é o que vai sempre acontecer. E a gente precisa de reforços urgentemente. Ou daqui a pouco não, a média é 5 jogadores, nós estamos com 13, opa! Por um lado me assusta, porque 13, cara, tem que investigar isso. E por outro lado me alegra. Ah, então quer dizer que o nosso elenco não é tão fraco assim, que a gente passou por uma devastação atípica. Né? E isso ninguém fala, eu não vejo esse levantamento. Eu até consegui descobrir ali a média de jogadores lesionados por ano. Até vi mais de uma matéria, 2021, 2022, aí há 60 jogadores lesionados no ano, os times que mais sofreram com isso na Série A, 20 e poucos jogadores lesionados no ano, os que menos sofreram, mas é muito relativo esse número, sabe? Porque tem jogador que se lesiona e fica 6 meses parado, um ano parado. Esse cara tá sempre no DM ali contando como um desfalque, né? Tem jogador que é um entorcezinho, 15 dias tá de volta. Então eu queria saber a média constante. Se a gente fizer uma fotografia hoje dos clubes brasileiros da Série A, quantos cada um tem no DM? O Grêmio tem uns 12, 11, sei lá, hoje. Quanto que tem o Palmeiras? Quanto que tem o Inter, o Galo, sabe? Aí nós vamos entender se é mais para 5, 6, se é mais para 12, 15. Esse é um ponto que eu acho interessante de ser avaliado, mas nem foi sobre isso que eles falaram, foi de uma forma mais genérica ali na coletiva. Só estou registrando aqui o meu ponto. Falaram também do Suárez, né? Mais um papinho do Suárez. O Suárez está bem, assim, não está voando, acho que está passando um pouco de fome ali, até mesmo em virtude dos desfalques no meio de campo. Mas o Bru foi bem nessa, é isso aí mesmo, o Suárez está participando, não tem nada de crise aí para ser cavocada, tá com uma média de gols e assistências ainda interessante, e daqui a pouco ele vai deslanchar e vai fazer um ou outro gol, e tá tudo certo. Acho que nessa aí o Brum foi bem também. Sobre contratações, daí, acho que só mais contratações antes de entrar no ponto que me preocupa, né? Sobre contratações, tá bem nítido aquilo que a gente já sabe também, mais ou menos há um bom tempo, nenhuma novidade aqui também, que o Grêmio tá. E eu repito, eu fui na reunião do conselho, tem um vídeo meu aí falando sobre isso, quando eu saí da reunião eu fiz um vídeo, é muito preocupante, é mais do que eu imaginava, a situação financeira, o rombo deixado, né, depois da Série B ali pela última gestão, e o Grêmio tá monitorando, a gente já sabe disso, mas, cara, eu acho muito difícil, ainda falar em Michael ali, ainda na coletiva de hoje, esquece, cara. A não ser que o tio do arroz lá bote a mão nessa história aí, ou alguma coisa do tipo. Caso contrário, vai vir um destaque de um time da Série B, vai vir aí, no máximo, alguém do Fortaleza mesmo, que estão falando, alguma oportunidade aí de um jogador que brigou com o técnico, alguma questão aí de um cara livre no mercado, que pode ser interessante. Se não, esquece, assim, sabe? Eu acho que as grandes cartadas vão ficar pro ano que vem. Acho que o objetivo do Grêmio esse ano é especular tentando fincar o pé na Libertadores. Né? Por isso até que eu acho que o Grêmio vai dar uma atenção especial ao Brasileirão, não necessariamente pensando em título, que eu acho que ainda é um pouco difícil, né, pra gente, mas pensando em G alguma coisa, G6, G4, sei lá, o que vai dar vaga esse ano, né? Porque acho que ano que vem, talvez com fôlego financeiro maior, o Grêmio vai ter condições de ousadias maiores. É a sensação que eu tenho já há um bom tempo, e hoje o Brum deixou isso um pouco mais claro. E para fechar, a questão do Adriel, mais uma vez, me preocupa. Eu acho que o Grêmio comete um pequeno, na minha avaliação, é óbvio, né? Quem sou eu aqui para querer cagar a regra, mas tô aqui para dar minha opinião. Na minha avaliação, o Grêmio comete um erro de comunicação nessa história do Adriel. Acho que cometeu em alguns pontos aqui e ali, mas principalmente agora, nessa reta final, né? Sabe-se lá até que ponto é reta tão final assim,
Mas nessa reta final de caso Adriel, né, que agora a gente vai entender se ele vai ser relacionado, se vai jogar, se não vai, enfim, ainda tem uma aguinha para passar por debaixo da ponte. Mas nessa pedra que o Guerra tenta colocar no assunto, eu acho que não foi bem colocado. Eu já falei bastante disso no último vídeo ali sobre o caso, né? Tá aqui, é só assistir. Não vou repetir tudo que eu disse. Mas puxando agora um pouco para a coletiva de hoje, cara, não me agrada o Brum estar dizendo nós não iremos falar sobre isso, o Guerra é quem tá com o assunto agora e é ele que fala apenas. Cara, isso, por mais que o Guerra tenha tentado fingir normalidade, passar pano quente e vida que segue, não foi nada, o Adriel tá reintegrado e vamos embora, isso dá outro peso pra coisa, cara. Né? Um não assunto entre os teus homens de confiança, tu tá dando um peso pra coisa. Né? Tá indo um pouco na contramão da história que o Guerra tentou pintar ali, de tipo, isso aí foi exagero, todo mundo errou, vamos embora, não foi nada. Cara, então deixa teus diretores aí falarem, teus homens do futebol falarem, sabe? Brifa todo mundo direitinho, né? Deixa todo mundo coeso no que vai ser dito, né? Mas deixa dizer. Não deixar dizer transmite uma mensagem clara de que o Grêmio não está confortável ainda com essa história. Que o Grêmio ainda enxerga essa história de uma forma espinhosa. Né? Que o Grêmio Nossa, o presidente não deixa nem a gente falar disso. Isso aumenta a coisa novamente. A coisa que eles estavam tentando dar a entender que nada a ver, tá reintegrado, tá tudo certo. Sabe? Porra, não são teus homens de confiança, então deixa eles falarem disso. Eles se comunicam bem, né? É só brifar o que é pra ser dito, o que não é pra ser dito e vambora. Sabe? Não dá pra fingir uma normalidade num episódio que aconteceu tudo que aconteceu, que tem um vídeo do Adriel no ar ainda, onde ele dá a entender que o Renato mentiu na coletiva, em que ele dá a entender que foi injustiçado pelo clube, em que ele dá a entender um monte de merda. Dá a entender não, algumas ele chega a dizer, eu acho, claramente, assim. E esse vídeo tá no ar ainda, as coisas ainda pipocando, o Adriel não se manifestou de forma nenhuma, assim, mais... né, amigável, mais meia-culpa, nada aconteceu, e aí o Guerra dá, calma, não foi nada, daqui a pouco chega os homens de futebol, não podemos tocar no assunto. Eu não gosto desse caminho, cara, eu não gosto desse caminho, eu acho que a transparência, ela joga a favor do clube, eu acho que quando tu faz isso, tu dá margem para interpretações, para narrativas, para minhoca na cabeça, sabe? Tipo... Cara, eu não tô dizendo que o Brum tinha que ter falado hoje, contado os bastidores da história, os detalhes, mas, cara, ele é habilidoso com as palavras. É que nem quando alguém pergunta pro Renato qual vai ser a escalação do próximo jogo, se ele tá pensando em jogar com o João ou com o José. Ele não vai dizer, olha, gente, eu estou pensando seriamente em jogar com o José. Ele dá uma... Olha, veja bem, todo mundo vai ganhar oportunidade, não sei o quê, aquele papinho, ele não revela, obviamente, o que a pessoa quer saber. Mas ele dá uma volta. Ali o Brum poderia claramente, com a habilidade que ele tem nas palavras, dizer esse assunto aí foi superado. Aí daqui a pouco mais um cara pergunta, repete a mesma respostinha insossa. O terceiro não pergunta mais. Agora quando tu fala assim, não vou falar mais sobre esse assunto, isso aí é coisa do presidente. Cara, desculpa, mas eu acho que dá um peso diferente, mostra que a coisa não está bem resolvida, mostra que tem... carocinho ainda nesse angu, né? Enfim, cara, deixa pra mim mais claro ainda que tem arestas bem abertas neste caso, ao contrário do que as falas do Guerra tentaram transparecer. Enfim, fica aí mais uma vez, né, meu ponto de atenção, de preocupação até, essa história do Adriel. Não sei se é tão simples, eu não sei se ele simplesmente vai sair jogando. Tem o fator torcida, que ficou de cara com ele, tem o fator cabeça do guri, né? Tem que ver como é que também ele tá digerindo tudo isso. Tem o fator relação com o Renato, que sabe-se lá, né? Que balançou, a gente tem certeza que balançou. Até que ponto balançou mais ou menos, se retrataram ou não, ninguém sabe, tá tudo meio obscuro. Então tem várias nuances ali que compõem essa história e que o Guerra tentou dar um ar de, vambora, foi exagero, agora segue a vida. E pra mim não é tão simples, não é segue a vida. Pra mim tem mais coisa por baixo desse pano e vamos ver o que vai acontecer na sequência. Que eu ia falar?
Acho que era só isso mesmo. Eu ia falar outra coisa, mas talvez deixa para um outro vídeo aí. Te inscreve no canal se ainda não fez isso, curte esse vídeo que sempre ajuda. Se quiser deixar um comentário aí, eu leio todos, nem sempre respondo, mas leio a todos e sempre ajuda também e é bom para o canal. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.